Você deve ter ficado curioso ou curiosa com aquele gráfico que eu mostrei na última aula. Então vamos falar um pouquinho sobre funcionalidade a partir da nossa ilustração do anímetro, tá? Que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês em 10 estágios, e a maioria das pessoas não consegue se manter num nível de entusiasmo alto o tempo todo, mas a gente percebe, é autoexplicativo, que cada uma dessas etapas mostra um estado de performance muito acima. E elas se complementam, não é que você perde uma para ter a outra, não. Quanto mais alto, mais você acumula as suas funções elevadas. E observa que as funções do entusiasmo são aquelas mais brilhantes, são aquelas que nos diferenciam no mercado, que nos colocam com evidência, que nos colocam com alta performance. Então, elas são muito importantes. Mas o que acontece? Às vezes a gente está no dia a dia, na correria, e não consegue sustentar essas capacidades, tá? E até fazendo um paralelo aqui, a carisma, por exemplo, tem gente que vai falar, mas eu não me sinto carismático. Não é uma qualidade que você tenha por característica pessoal, e sim uma condição energética, porque quando você está feliz, inspirado, quando você está radiante por um projeto, quando você está dedicado a uma causa, quando você está compartilhando com muito amor aquilo, você automaticamente transborda um brilho e as pessoas enfim, se contagiam com isso. E esse é o carisma. O carisma não é de quem sobe no palco e fala bonito ou de quem está ali atrás da câmera, não. O carisma ele tem muito mais a ver com o estado emocional, a energia que você transborda através do seu sorriso, através do seu olhar, através da sua atitude. E a postura muda, tudo muda, isso é carismático, porque transborda essa energia eletromagnética que impacta, que faz com que as outras pessoas também se animem. Então é como se você estivesse alimentando todo o sistema ao seu redor com energia de entusiasmo, tá? Então você é um entusiasta, o carismático ele acaba sendo um entusiasta. A compaixão, ele também é um estado de transbordo, onde você já não está mais tão preocupado com o próprio umbigo e você consegue se colocar no lugar do outro, e você consegue servir, você consegue ser generoso. Então é uma capacidade que a gente desenvolve quando está em alta performance também. Criatividade, todo mundo conhece momentos que você tem mais criatividade ou menos, e muitas vezes isso é também teu estado de atenção, tá ligado à parte física, mental e emocional, porque é aquilo, você tem muitas vezes vontade de realizar um projeto, mas se você não estiver inspirado, você não vai conseguir. Se você mesmo que for treinado, de repente você trabalha com escrevendo artigos ou livros como eu, ou você é um compositor, a gente está cansado de ver compositores que fizeram uma obra maravilhosa, que estavam inspirados, e depois eles passam 2, 3, 5, 10 anos produzindo um material que você sente que não tem a mesma qualidade, porque essas pessoas já não têm mais a mesma criatividade, não estão tão inspiradas. Talvez a vida tenha levado elas para outra direção. Então, é nítido que a criatividade que transborda quando você está entusiasmado é a criatividade que realmente te coloca numa condição superior. A precisão também. Então, por exemplo, uma pessoa que está enfim, um cirurgião, um piloto de avião, ele precisa trabalhar sempre com um nível de precisão muito alto, porque é necessário para o trabalho dele. E por isso que é tão importante a gente entender a capacidade mental e emocional dessas pessoas, um atleta olímpico, né, tudo isso precisa. Agora, quando você perde essa capacidade, não cuida direito do ânimo, emocionalmente e mentalmente, se a pessoa começa a ter fragilidade, vulnerabilidades, o que vai acontecer? Ela vai perder essa capacidade diferencial, tá? Então, a pergunta é, por quanto tempo você se mantém nesse estado? Porque, sério, esse anímetro ele varia ao longo do dia. Você passa por vários estágios o tempo todo, isso aí fica oscilando. Você vai ter picos, em que você vai ter ali um lampejo de criatividade, um momento em que você está hiperfocado, você vai conseguir isso. Mas por quanto tempo você mantém, você sustenta isso? Para a maioria das pessoas isso tem se tornado cada vez mais difícil. E aí o que vai acontecendo? Vai rebaixando essa capacidade de sustentar o brilho, e você entra no estado de normalidade, que é o ânimo. É um estado em que você funciona de acordo com o que a sociedade espera, porque o corpo começa a desligar essas funções avançadas, mas as funções operacionais e relacionais mais comuns, você está ali operando normalmente. Tá? Então, você entra nesse estado, e é claro que no mercado de trabalho se valoriza muito a lógica, se valoriza muito a efetividade na entrega, mas muito pela parte operacional da coisa, porque já se sabe
intuitivamente que nem todo mundo consegue performar alto o tempo todo. Então é como se a pessoa se acostumasse com uma versão meia boca, uma entrega meia boca. Se você está entregando o que o mercado em média entrega, você está sendo uma pessoa funcional. Mas será que é exatamente isso? Nessa foto fica claro uma mulher que está ali certamente trabalhando há muitas horas, várias xícaras de café, injeção de ânimo o tempo todo para conseguir sustentar, mas será que ela está conseguindo manter uma qualidade elevada? Ou qual o custo que isso tem para ela que vai cobrar a conta depois, né? A verdade é que a nossa versão mediana ela é considerada normal. E por mais que ela seja comum, ela não é normal, não é algo que a gente deveria normalizar. Não acho que é válido a gente funcionar o tempo todo com as nossas funções avançadas desligadas. Não acho que isso é inteligente. E muito menos porque a gente vive sempre nesse limite e praticamente todo mundo cai com muita facilidade para o desânimo. E aí você fica num estado de reação, um estado de ali quase que instintivo, né? Porque nós somos animais e nós somos racionais. Mas no momento em que a nossa consciência é rebaixada, a gente começa a ficar reativo e começa a ficar instintivo. E aí você reage porque faz parte da nossa natureza. É um instinto de sobrevivência e é um instinto de luta e fuga. Nesse caso aí da luta. Então uma pessoa em desânimo, ela está lutando para manter ali a funcionalidade dela. É um estado de reação, de atenção, mas muito na base do esforço. E consequentemente isso tem um custo muito alto de energia. Tá? Então a gente está vendo isso acontecer praticamente o tempo todo no mercado. As pessoas estão oscilando entre esse estado de desânimo e ânimo. Tá? Agora, nesse estado, se você fica muito tempo, o desgaste é tanto que a indisposição acaba se instalando e você entra no piloto automático. Tanto que virou quase que uma brincadeira entre as pessoas falar que está no piloto automático, como se isso fosse uma coisa boa. E não é. O piloto automático ele pode ser interessante em alguns momentos, mas você não pode ter uma vida com tanta frequência no piloto automático. Até porque isso significa que você desligou a tua capacidade cognitiva de percepção do valor do que você está vivenciando. Então, às vezes, os dias passam, os meses, as semanas, os anos, e você está ali, às vezes, sem saber o que aconteceu. Porque o piloto automático ele assumiu. Eu mesmo fiquei aqueles 8 anos praticamente todos no piloto automático. E aí você fala, Sérgio, mas como que você pode ter ficado no piloto automático 8 anos? Eu não ficava o dia inteiro. O que eu estou dizendo é que dentro das 24 horas do dia, eu ficava, sei lá, 20 horas no piloto automático, ou dormindo, né? Mas do período acordado, 70%, 80% eu estava no piloto automático, respondendo de forma mais reativa, de forma mais instintiva, e muitas vezes agressivo, muitas vezes irritável, bem animal mesmo, porque você perde a empatia, você perde a capacidade de filtro. Tá? Então é uma coisa muito ruim. Eu não fui uma pessoa legal naqueles 8 anos. E a gente tem vários exemplos. A pessoa chega em casa muitas vezes tão estressado porque o trabalho foi pesado e tudo mais, ele não consegue nem interagir com a namorada, né, ou esposa, e aí fica ali com aquela cara de desânimo, com aquela cara, né, de irritado, provavelmente ali já flor da pele para qualquer reação que não é legal. E isso está acontecendo com as pessoas, a indisposição está o tempo todo nas famílias, tá? E aí o que acontece? Nós perdemos o filtro e nos tornamos tóxicos. E esse filtro social, que é tão importante para a gente conseguir calibrar a resposta ou a interação social, quando a gente perde ele, a gente começa a ficar muito mais difícil de se relacionar. E quem não conhece um familiar, um amigo, um parente, que você já não quer mais se encontrar porque o tempo todo essa pessoa está negativa, o tempo todo essa pessoa está para baixo, o tempo todo essa pessoa está reclamando, o tempo todo essa pessoa está te questionando, ou está brigando, ou está buscando alguma confusão, e aí você acha que é uma questão de personalidade, mas não, provavelmente aquilo ali já é um estado energético que ela se prendeu, ela ficou ali acostumada naquela situação, o corpo mesmo, através da neuroplasticidade, que é um processo que o cérebro se reconfigura, ele acabou se habituando com aquele comportamento e virou uma coisa instintiva mesmo. E se ela não tiver ajuda, dificilmente ela vai mudar. Mas isso não quer dizer que ela é ruim
por natureza. Provavelmente, se você buscar no passado, você vai ver momentos maravilhosos com aquela pessoa, onde ela respondia de uma maneira completamente diferente. Ela já foi entusiasmada em algum momento da vida dela, ela já foi feliz em algum momento da vida dela, só que a carga ficou tão pesada, ela se acostumou tanto com aquilo, ela não sabe lidar com energia, ela não consegue mais recarregar a bateria dela. Então é aí que as pessoas estão caindo num problema muito sério, tá? E aí, no próximo nível, nós temos a apatia, que é quando você desliga completamente, né? Então por isso a suspensão, você desliga praticamente todas as funções humanas, né? Você vai ter a função biológica ali de bater o coração, de respirar, mas você está ali praticamente vegetando. E nesse estado, muitas vezes a pessoa está fugindo da realidade, ela vai buscar ali através de um passatempo para ficar ali. Quem nunca, né? Quem nunca fica ali num passatempo, num joguinho de celular e que não consegue interagir, nem sabe o que está acontecendo ali, está no automático, muito, né? E acha que aquilo ali está sendo um descanso e não está. Ali, na verdade, está cada vez mais fugindo de uma realidade. Vive isso por muito tempo. Então não se culpe, mas é importante entender que nós temos que lutar contra isso, nós temos que fugir disso, né? E não fugir para mais profundamente nessa condição, né? Porque passamos a operar em modo de sobrevivência, esse modo econômico, ele é um modo que joga fora a maior parte da nossa vida, a maior parte das nossas oportunidades, das nossas experiências, e vai sendo algo que vai deteriorando também, principalmente as relações. Nessa imagem fica muito claro, né, o que as pessoas estão fazendo com uma frequência cada vez mais alta, ficar na frente da televisão ali, muitas vezes nem está prestando atenção no que está acontecendo, mas está ali simplesmente porque é um hábito que ficou, e às vezes é um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, muitas vezes até acompanhado de uma bebida, acompanhado de alguma outra coisa, que vai ali dar uma anestesiada, né, para que esse estado não seja tão doloroso. Mas isso não vai ajudar ninguém a sair do buraco. Tá? Então isso é uma situação muito séria que está acontecendo com muitas pessoas e que a gente precisa cuidar. É natural, como eu disse, tanto você ter extremos, lampejos lá em cima, quanto você ter momentos de queda. É normal para todo mundo, a gente não vai estar o tempo todo bem. Não tem como você estar 100% bem, até porque o mundo nos desafia o tempo todo, as situações acontecem. Mas se você conseguir calibrar a maior parte do teu dia nas fases médias e altas, você está numa qualidade de vida melhor. E isso é como? A partir do momento em que você tem o domínio da sua matriz energética, você consegue trabalhar para construir isso com exercício, com hábito, com um entendimento mais claro de como você funciona, um respeito maior à sua matriz energética, protegendo a sua energia, protegendo e investindo para que ela seja cada vez melhor. Tá? Esse estado eu acabei não falando muito da força, mas é um estado que a maioria das pessoas está a maior parte do tempo. Por isso eu digo que a sociedade está praticamente toda em 40% da sua capacidade, porque a gente está num nível de esforço muito grande para sustentar o peso do dia a dia. E isso que tem nos esgotado. Tá? Então, para a gente manter a atenção é um trabalho de força, para a gente manter a lógica é um trabalho de força, para a gente se manter funcional é um trabalho de força, para a gente interagir com outras pessoas é um trabalho de força. Isso não está legal. Não é para ser assim, não precisa ser tão pesado, tá? Então, a lógica, por mais que a gente seja racional, ela não pode ser maior do que o nosso aspecto emocional. A emoção está acima da razão, tem que estar. Não é a emoção descolada da razão que isso vai trazer para você problemas, mas a emoção como uma camada superior, a cereja do bolo, né, a cobertura do bolo é a emoção. Se você não coloca emoção, você vai perder muito da tua qualidade de vida. E aí entra então o afeto. Afeto, ainda no estado do ânimo, é a transição, é quando você coloca amor no que você está fazendo, amor nas suas relações. E é tão raro hoje em dia as pessoas terem afeto, porque está difícil sustentar. Né? E aí, obviamente, todos os estágios superiores que a gente já falou bastante, que é o ideal da vida ótima, porque você pode ter uma vida mais ou menos, você pode ter uma vida pesada, uma vida complicada, e você pode ter uma vida ótima. E a vida ótima vai ser um reflexo da média da maior parte do tempo que você fica no estado energético, porque isso abre portas, isso mantém as suas relações, isso facilita a tua entrega, né, o teu valor profissional, tudo isso tem a ver com o teu estado de energia para você performar, porque a competência você tem. Né? E aí até para a gente terminar essa aula de funcionalidade, um ponto muito importante. As pessoas não são resilientes, as pessoas não são competentes, precisas, criativas, elas são estados.
O que acontece é que algumas pessoas conseguem sustentar esses estados com mais frequência, porque elas desenvolveram métodos que muitas vezes são intuitivos, elas não têm um conhecimento tão claro, ou porque elas foram educadas assim, né? E elas conseguiram performar assim durante a maior parte da vida porque foram levadas a isso. A vida acabou configurando para elas, é como se já tivesse pré-configurado de fábrica, e elas não tiveram tantas perdas quanto outras pessoas que não conseguiram lidar. Mas se você pensa assim, será que a maioria das pessoas consegue sustentar isso de maneira previsível, de maneira consciente? Eu vou dizer para você que não, porque esse conhecimento ele está muito solto. Eu fui pesquisar em mais de 150 fontes, peguei informações muito interessantes de muitas delas, mas são poucos lugares em que você vê uma concentração maior de conhecimento sobre isso. A gente vai falar sobre esses autores, essas obras que realmente nos ajudam, mas é importante você entender que esse olhar muda tudo. A partir do momento que você tem um entendimento da sua matriz energética das pessoas, você consegue fazer escolhas melhores e você certamente vai otimizar a sua vida.